Doutor, eu queria te agradecer, né? A gente sabe do dia a dia de vocês, corrido, mas eu queria te agradecer por dedicar um tempo para a gente falar nessa questão dos combustíveis. Existe, principalmente por parte dos vereadores, citações, inclusive ao Ministério Público, para que investigue essa questão de um possível cartel, como foi citado por um vereador na Câmara Municipal. Como é que o Ministério Público entende essa situação e já existe algo sendo feito sobre a questão dos combustíveis aqui em Cachoeira? Sim, na verdade chegou denúncia ao Ministério Público, inicialmente não através da Câmara de Vereadores, mas munícipes de Cachoeira encaminharam à Promotoria de Justiça Especializada essa informação da prática de mesmo valor, né, na cobrança do combustível. Em praticamente dos 15 postos de Cachoeira do Sul, 14, 13 com o mesmo valor. Né? A partir disso, acredito que os outros munícipes, passaram também a questionar e procurar a Câmara de Vereadores, então a Câmara de Vereadores também acionou o Ministério Público, trazendo esta notícia que nós já tínhamos em mãos e passamos a abrir um procedimento, né, aqui na Promotoria de Justiça para averiguar essa situação. Bom, a existência de um cartel em Cachoeira do Sul. Inicialmente, a existência de um cartel teria que ter um acordo, né, firmado ali entre todos os proprietários de postos para todo mundo operar pelo mesmo valor. Né? Isso é uma coisa que burlaria, né, o sistema econômico, as regras do direito do consumidor, e isso é uma coisa que tem que ser apurada. Né? É premeditado dizer que existe um cartel em Cachoeira do Sul. Né? Existe uma situação que se opera alguns postos o mesmo valor de mercado, mas o porquê disso, se é uma coincidência, se existe um acordo, se existe, né, um conluio entre todos, é algo que tem que ser apurado e vai ser apurado, né, tanto pela autoridade policial como a Agência Nacional do Petróleo também vai proceder uma verificação em relação à situação de Cachoeira do Sul. Existe uma equipe, então, hoje debruçada nessa questão aqui em Cachoeira? Existe um procedimento em Cachoeira do Sul, na Promotoria de Justiça, que também acionou outros órgãos de fiscalização. Né? O CAD é acionado, a Agência Nacional do Petróleo é acionada, a autoridade policial vai se deter de analisar a prática de crime, porque esta situação, se existe ou não um cartel instalado, ele tanto pode configurar crime contra as leis, contra a ordem econômica, né, e o direito do consumidor, como também uma infração administrativa, que pode inclusive levar, né, a revogação de uma autorização de operar por parte do posto de gasolina. Né? Então, hoje, inclusive, fizemos um atendimento aqui a vereadores, né, da Câmara de Vereadores aqui de Cachoeira do Sul, onde também trouxeram algumas informações que postos de gasolina em Cachoeira do Sul, que tem posto em Cachoeira e em outras cidades próximas ou localidades próximas, operam com valores diversos. O porquê disso tem que se, então, olhar mais a fundo. Né? A gente não pode também, de antemão, já dizer que existe aqui a prática de um crime, tem que ser averiguado melhor. Também foi questionado em relação à questão que é tão rápido o momento que tem que aumentar o preço do valor. Né? Aumentou, hoje já em 2, 3 minutos aqui já opera o aumento do combustível, mas para diminuir sempre tem a alegação que tem que esvaziar o tanque, né? Aquele combustível que já foi comprado por um preço diverso, que está estocado no tanque de combustível. Né? Então, isso também é uma situação que nós vamos averiguar, essa forma de aferir, né, a troca do combustível e tudo mais. Efetivamente, até porque dissestes que essa é uma ação conjunta entre Ministério Público e outras agências, a agência que regula, no caso, né? Como é que funciona essa investigação? Já que isso não necessariamente pode partir da Câmara de Vereadores ou de algum outro órgão oficial, como a Polícia Militar, como a Polícia Civil, mas pode também partir de um munícipe qualquer que, achando que está numa situação de ser lesado, ele pode acionar o Ministério Público. Sim, como é que, na verdade, os fatos chegam ao Ministério Público, à Agência Nacional do Petróleo, à autoridade policial? Né? O Ministério Público ele pode atuar tanto de ofício, eu tomar conhecimento quando ando na rua de uma irregularidade e instaurar um procedimento dentro da Promotoria de Justiça, como também eu posso ser instigada através da Câmara de Vereadores, do Poder Executivo, de alguma pessoa jurídica, por qualquer um do povo, né?
um munícipe que pede um atendimento na promotoria, que manda um e-mail, que dentro do site do Ministério Público encaminha uma denúncia cadastrada no nosso espaço que tem de denúncias, da mesma forma para a Agência Nacional do Petróleo. Possivelmente eles têm um contato, um acesso, um canal de comunicação onde a população pode encaminhar questionamentos ou denúncias, né, a uma agência reguladora. E da mesma forma a autoridade policial, né? Tanto pode se vir ao Ministério Público, como também se pode procurar uma autoridade policial, registrar um boletim de ocorrência, né, e levar essa notícia crimes a alguma instituição de fiscalização. Uma vez que já esteja em andamento um processo para se averiguar essa situação, existe um prazo para que as primeiras informações possam ser divulgadas? Sim, na verdade isso é um procedimento que foi aberto, foram solicitadas informações e passada esta informação desse acontecimento que tem que ser apurado em Cachoeira do Sul, passado tanto para a ANP, para o CAD, como a autoridade policial, eles têm prazo para responder o que o Ministério Público questiona, né? E também eles têm prazos internos dele que eles vão atuar dentro da sua própria investigação, né? Então, não temos nenhuma informação ainda a ser divulgada. Doutora, um assunto paralelo a esse que acaba afligindo principalmente as pessoas que são menos favorecidas, com relação ao valor do litro do combustível, e eles acabam optando por um transporte, uma outra opção de transporte, como o transporte coletivo. Porém, Cachoeira do Sul vive um dilema tanto da falta dessa licitação, né, da demora dessa licitação sair do papel, quanto da situação precária dos ônibus aqui em Cachoeira do Sul. O Ministério Público ele tem ciência dessas condições, os constantes problemas que têm acontecido com a operadora aqui em Cachoeira? Sim, o Ministério Público tem conhecimento disso e existe também um procedimento investigatório em relação a isso dentro do âmbito do Ministério Público. Tanto na minha promotoria quanto na promotoria especializada, né, cuja titular é a doutora Débora. A promotoria do consumidor, que é a promotoria então da doutora Débora, e na minha promotoria eu averigo as questões em relação ao procedimento licitatório esse. Por que eu te explico isso? Porque lá no passado o Ministério Público entrou com uma ação civil pública contra o município de Cachoeira do Sul, exigindo, né, a implantação, a instalação de um procedimento licitatório em relação ao transporte público municipal, em decorrência de ter se, por longa data, a empresa Nossa Senhora das Graças ter operado, né, em Cachoeira do Sul e havia necessidade de se fazer uma nova licitação. Essa ação já foi transitada em julgado, já tem uma condenação que fixou um prazo para o município abrir um procedimento licitatório e, de fato, ele abriu. Esse procedimento está aberto, só que foi reeditado o edital, aconteceram algumas impugnações por parte dos licitantes. Bom, enquanto isso está sendo resolvido em âmbito do Poder Executivo, que é o procedimento licitatório, a empresa Nossa Senhora das Graças continua operando no transporte, né, na concessão do transporte público coletivo. Numa situação que venha desatendendo a população, o que é de conhecimento da Promotoria de Justiça. Bom, em relação a esta situação, a má prestação de serviço público por parte desta empresa, nós fizemos uma reunião na semana passada, eu fiz uma reunião junto com a doutora Débora, com o secretário Kleber, né, vice-prefeito, também estava na pasta da Secretaria de Obras, se eu não me engano. E conversamos também com os fiscais de postura em relação a esta má prestação que vinha sendo feita, né, ocorrendo por parte da empresa. Bom, o que nós conversamos e reafirmamos? A Promotoria de Justiça ela vai exigir a boa prestação de serviço por parte, né, do concessionário, permissionário, que é a empresa. Mas, da mesma forma, o poder concedente é o Poder Executivo Municipal e ele tem os meios e mecanismos para exigir a boa prestação desse serviço, né? Então, ele também tem que atuar. Quem tem que primeiro atuar é aquele que concede o serviço, porque esse serviço ele é público, mas ele é permitido que o particular execute, né, através do Instituto da Concessão e da Permissão. Se existe ou não um contrato formal em relação a isso, na prática nós temos a permissão desse serviço a ser concedido
a ser executado por essa empresa. Então, ela tem que prestar um bom serviço. Bom, se os veículos não estão em condições aptas para isso, precisam ser substituídos, precisa ser alugada nova frota, tem que ser adquirida nova frota. Bom, a forma como a empresa vai resolver isso, né, nós não vamos nos imiscuir a isso. Ela, como pessoa jurídica, sabe o que tem que fazer. Agora, isso tem que ser cobrado por parte do Poder Executivo e nós, do Ministério Público, vamos exigir isso tanto da empresa contratada como também do próprio poder concedente, porque ele é o primeiro que tem que fazer isso. Já pensando numa situação além, caso aconteça algum acidente, quem é que vai ser cobrado? Porque a empresa, ela tem como premissa fornecer um serviço de qualidade, ela está sendo paga para isso aí. Mas quem tem que fiscalizar é o município. Como é que fica essa situação? Pensando no lado do consumidor. Essa é uma questão jurídica que no momento que a empresa que está operando este serviço, ela é responsável por aquela pessoa que ela faz um transporte, né? Existe um contrato de transporte onde a pessoa entra no ônibus, paga e aquela empresa, né, executa esse serviço, ela é responsável por isso, né? Também o município é o responsável por fiscalizar a boa prestação. Mas o responsável imediato em relação a isso é o fornecedor daquele serviço público, né, que é a empresa. Como é que deve agir o consumidor que se sinta prejudicado por um serviço que ele entenda ser de má qualidade? Bom, de uma forma coletiva, o Ministério Público atua, né, no sentido de fiscalizar e exigir a boa prestação de um serviço público. Nós vamos tutelar o interesse de todos os cachoeirenses. Então, a atuação por parte do Ministério Público é de uma forma coletiva. Agora, a pessoa individual, o João que, né, se sentiu lesado, daqui a pouco se machucou, aconteceu alguma situação concreta, específica, bom, aí ele vai ter que demandar aquela empresa numa ação individual, que daí não é atuação por parte do Ministério Público, mas sim a pessoa individual por meio da Defensoria Pública ou de um advogado contratado. Já há todo um processo envolvendo prefeitura e empresa em andamento. Existe um período para que isso chegue num final ou isso só termina quando efetivamente acontecer a licitação e aí uma nova empresa ou a empresa Nossa Senhora das Graças ela continue fazendo? Bom, o que inclusive foi objeto desta reunião realizada por nós é de inclusive conversar com a prefeitura e dizer, olha, medidas têm que ser adotadas por vocês que são o poder concedente. Se essa empresa não está atendendo a contento, bom, se faça uma contratação emergencial de outra empresa, né, uma concessão emergencial de outra empresa para que ela passe a operar em Cachoeira do Sul, tome as medidas de aplicação de multa, alguma medida judicial de substituição de veículos, de garantir que existe uma frota condizente para estar operando. Medidas existem, né, possíveis de serem executadas. Enquanto que a licitação, que ele é um processo burocrático, né, um processo administrativo, que tem fases, que tem possibilidade de impugnação por parte dos concorrentes. Então, ela tem um trâmite natural que tem um tempo que demora para acontecer. Mas, enquanto isso, uma coisa é uma coisa, né? Enquanto que o procedimento licitatório está em andamento, o serviço tem que acontecer. Se vai ser por meio de uma empresa privada, se vai ser através do próprio Poder Público que vai executar com os seus próprios veículos, se vai alugar, como vai fazer, aí é o gestor que tem que decidir isso. Uma coisa é importante deixar claro, no momento que o gestor abre uma licitação, ele publica um edital. Existe prazo de impugnação por parte dos licitantes que podem entender que alguma exigência do edital ela não está correta, ela é exacerbada, algum questionamento. O gestor, o administrador público, ele tem o poder de vendo aquilo ali e daqui a pouco olhando, analisando, realmente isso aqui pode dar um problema na licitação, vai gerar, isso aqui prejudica a concorrência entre os licitantes, ele pode reeditar o edital e corrigir ele próprio, né? É uma situação que daqui a pouco não está bem ajustada. Não pode se dizer que está havendo, né, uma negligência nessa situação específica da licitação. Houve sim uma demora para se instaurar, para se abrir o procedimento licitatório, né? Agora, pontualmente, assim, houve uma negligência ou está havendo nesse momento, nós não podemos afirmar. Então tá certo. Doutor, te agradeço por receber a nossa equipe. Sucesso. Eu que agradeço o espaço e estou sempre à disposição.